A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria ter você mais uma vez aqui no Sexta On. Lembrando que este é um projeto da Igreja Batista Central, aqui na Avenida Industrial 2234, em Santo André. É uma alegria ter você nesta noite nos acompanhando. E hoje, como sempre, recebendo aqui os convidados especiais, nós temos conosco um dos nossos pastores, pastor Anselmo Alves. Pastor Anselmo é uma bênção e tem estado conosco nas duas áreas para que este tema hoje seja um tema sólido. Vamos começar ouvindo aí uma saudação do nosso pastor Anselmo, que já estaremos aí abordando sobre este assunto tão especial. Graça e paz, pastor Anselmo. Graça e paz, pastor Edmar. Alegria, uma satisfação estar aqui participando do Sexta On. Que bênção. Quero parabenizar esse trabalho, que tem sido Amém. bem relevante na vida de toda a nossa igreja. Amém, pastor. E eu fico muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história. Exato. E poder, aí, de alguma forma, contribuir para esse tema tão relevante, né? Exatamente, Qual o pastor. propósito da igreja? Quando nós conversamos com o nosso pastor sobre este tema, automaticamente o nosso pastor Hamilton nos orientou e falou: olha, o Anselmo é um dos que trabalha nas duas estruturas, tanto na física quanto na espiritual. E de fato, pastor, hoje, quando nós olhamos para que serve a igreja, é importante pensarmos algumas situações. Por exemplo, a igreja física, a igreja que nós conhecemos, né, no sentido assim de que estamos acostumados, que é o templo, a igreja que se desenvolve com paredes, a igreja física mesmo, o espaço físico, mas a importância que a Bíblia nos mostra e nos dá como intenção a igreja espiritual, obviamente. E é interessante, pastor, porque no Brasil existem algumas fontes de informações, por exemplo, a BBC. A BBC, não apenas no Brasil, mas em toda a Europa, Estados Unidos, no Brasil, a BBC, o ano passado, lançou uma entrevista e eles fizeram uma pesquisa por que as igrejas crescem tanto no Brasil. E hoje, juntamente com a Ultimato, que é uma outra editora que trabalha com essa perspectiva de pesquisas, eles fizeram uma apresentação de que o Brasil é, em números de população, o maior país em números de evangélicos. Então, e a BBC também lançou dizendo que o Brasil é não somente em número de evangélicos, mas em número de templos. E o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, para você ter ideia, ganha nessa largada aí, para cada 1.400 habitantes no Rio de Janeiro e no Espírito Santo existe um templo. Ou seja, é extremamente relevante, né? O Rio de Janeiro está há 20 anos acima de todos os demais estados no Brasil. Mas o fato é, pastor Anselmo, que quando nós pensamos em uma população que de fato diz ser evangélicos, crentes ou religiosos, ou que acredita em Deus, às vezes nos falta assim uma clareza de definição. O senhor, como pastor, como servo de Deus, o senhor percebe isso, que parece que a população às vezes confunde igreja e ser igreja? Qual é a perspectiva do senhor em relação a isso, convivendo hoje no meio desta igreja, tanto física quanto espiritual? É verdade. Isso é algo que a gente não conseguia imaginar isso há anos atrás. Né? Principalmente templos da proporção do nosso. Nós temos uma área com mais de 30 mil metros. Isso, para mim, que veio de um berço evangélico e vim de uma cidade do interior de Minas, eu percebo que isso era algo que não poderia ser imaginado, que nesse momento nós estaríamos com tantos templos grandes e relevantes, e nossa igreja ser o maior templo relevante dentro da cidade de Santo André. Exato. Então, realmente houve aí uma mudança, e eu acredito que a propagação do evangelho trouxe isso, mas as pessoas precisam entender que igreja não é entretenimento. Exato. Né? Existe hoje um vale tudo para poder trazer as pessoas para dentro da estrutura igreja. Exato. Mas sem o conceito do que é ser igreja. Entender que a estrutura é só um ambiente. Exatamente, pastor. Né? Na verdade, a igreja somos nós. Isso. Então, o que acontece? Existe hoje um desafio tão grande, que é
expor para as pessoas, trazer o entendimento das pessoas que igreja não é estrutura e nem entretenimento. Exato. Né? Aí as pessoas perguntam, é pecado trazer algum entretenimento para a igreja? Jamais. É pecado, é incorreto, incoerente você tornar a igreja um entretenimento. Então, é um desafio muito grande para a igreja contemporânea hoje, né? Não misturar essas duas coisas. Eu quero citar aqui, pastor, uma frase que diz assim: quando perdemos a identidade, perdemos também o propósito. É verdade. Quando não sabemos quem somos, não sabemos também por que existimos. Então é importante que nós, os servos de Deus, venhamos nos lembrar o nosso propósito e por que existimos como igreja, que somos nós, conforme o senhor deixou muito claro, né? Recentemente eu tive a oportunidade de visitar um dos templos aqui na Grande São Paulo e aquele templo optou por colocar um ringue dentro do templo, né? Outros optaram por uma roda gigante, outros optaram por pipoca, outros optaram por ter parque de diversão. Nos Estados Unidos era muito comum isso há décadas, né? Ter dentro da própria estrutura do templo, PlayStation, toda aquela situação toda. Mas hoje, devido ao crescimento, pastor Anselmo, a proporção de números de evangélicos, tanto pentecostais, neopentecostais, não definidos, né? Que existe hoje centenas e até mesmo milhares Sim. de igrejas, parece que mais de 30 mil igrejas que não têm ligação em nenhuma denominação antiga, como Assembleia de Deus, Adventista e etc. Diante desta avalanche, desta multidão de pessoas, me parece que o propósito para que serve a igreja precisa ser solidificado, né? Com certeza. Precisa, porque a Bíblia nos orienta a isso, né? É. E eu, começando dentro dessa perspectiva, por exemplo, Mateus 28, o senhor pode ler esse texto para nós e nos ajudar um pouquinho, porque me parece, e eu quero perceber aí, ver se é isso mesmo, me parece que a base, o propósito da igreja, me parece que é um só, né? É um só. É um só, não tem outro. Por mais que a gente invente, reinvente, por mais que você tenha, como o senhor mencionou, 30 mil metros quadrados, um templo extraordinário, por mais que outras igrejas sejam maiores ou menores, mas a validade de ser igreja é um só e não vai mudar, e nunca mudou, né? Não vai mudar e nunca vai mudar. As pessoas podem até tentar fazer esse malabarismo aí para mostrar que igreja é outro conceito do que o que a Bíblia diz, Isso. ou desvirtuar, ou querer acrescentar. É isso, mas pode ser tudo isso mais. Isso. Mas, na verdade, nós temos que ficar com o que está aqui. Exatamente. Né? Então, essa grande comissão de Mateus 28, isso define claramente o propósito. Né? Qual é o propósito da igreja? Saiu desse propósito, está fora. Está fora. É só acréscimos. Você pode colocar alguns pontos a mais, mas nunca deixar de ser o pilar principal da igreja, é esse aqui. Não é verdade? Que diz assim: chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Está aqui a função da igreja. Portanto, é o que a igreja tem que fazer. Ide, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a chave principal, né? Isso. Aliás, a única, né? Não é a principal, é a única. Às vezes eu olho, pastor Anselmo, que fazendo um comparativo, por exemplo, às vezes a gente compra um carro popular e coloca alguns acessórios. Mas aquele carro continua sendo popular, né? Não adianta, você pode encher de acessórios que continua sendo popular. É verdade. É claro que a igreja, quando estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela, com este propósito, ela não inibe também que nós atentamos, né, à cultura, à sociedade atual. Por exemplo, a igreja primitiva, ela herdou dos judeus o templo, né? A sinagoga, e depois, como as sinagogas começaram a trazer muitos problemas, aí dividiu então os cristãos, seguidores de Jesus, começaram a adorar o Senhor em outros espaços, e aqueles espaços se tornaram os templos hoje. Ou seja, principalmente no Brasil, nós temos uma abundância extraordinária de templos.
né? E essa é uma área que o senhor exerce muito bem aqui na Igreja Batista. Como é que o senhor poderia dizer para nós, por exemplo, o olhar pastoral para o templo físico? Que significa isso para o senhor nessa perspectiva administrativa? Olha, a primeira coisa que eu queria apontar é o seguinte, que existe uma necessidade enorme da estrutura. Exato. Esses dias eu encontrei com um antigo irmão, que foi membro aqui da nossa igreja há uns anos atrás, antes da pandemia. Encontrei com ele na padaria. E perguntei para ele, e aí, como é que você está? Isso. Está congregando aonde? E ele falou assim, eu faço parte da maior igreja do Brasil, a igreja dos desigrejados. Eu falei, mas como assim? Não, eu tô servindo a Jesus de casa. Eu falei assim, meu irmão, a igreja é um corpo. Isso. Só pode ser talvez um dedo, uma mão, um braço, uma perna. Agora, como tira um dedo, uma mão do corpo, vai ficar o quê? Isso vai apodrecer. Não tem vida longe do corpo. Exato. Então, o local estrutura, ele é importantíssimo. Claro. Né? E eu achei muito interessante, nós tivemos uma experiência maravilhosa nessa mudança, da qual o senhor participou muitas vezes, que foi do mutirão. Exatamente. Então nós tínhamos um exército de irmãos e irmãs que entendiam a necessidade de estruturar a nossa casa. Isso. Porque a casa que nós estávamos anteriormente, ela era emprestada, mas nunca deixou de ser igreja. Exato. Mas aqui Deus nos proporcionou a nossa casa. E houve uma coisa tão linda que eles abraçaram essa ideia de que precisamos estruturar o local e a estrutura física de onde nós serviremos o nosso Deus, de onde nós adoraremos o nosso Deus, de onde nós colocaremos em prática, né, a unidade que é a Igreja de Cristo. E teve um homem que foi muito interessante, ele queria, nós precisávamos de uns cabos. E ele não comercializa cabos. Mas aí alguém conhecido dele lá do Ceará chegou na mão desse indivíduo esses cabos. E ele ligou para ele aqui, olha, para mim não serve nada, eu peguei esses cabos em parte de dívida. Isso. E isso não tem utilidade para você aí? Ele falou, rapaz, eu vendo cabo como sucata, né? Como o cobre, não o cabo em si, mas o cobre que está dentro do cabo, né? Que é a composição do cabo. Mas manda isso aí, eu paguei por isso. E eu ficava perguntando, por que eu comprei isso? Por que eu comprei isso? E aí Deus usou um servo dele aqui para fazer a intermediação com esse homem. E quando ele ficou tão empolgado de entender que era uma necessidade da igreja, que ele falou assim, eu vou aí conversar com o pastor. Eu falei, rapaz, mas eu só estou aqui na igreja 10 horas da noite, nós vamos ter um mutirão aqui para descarregar um caminhão. Exato. E naquele dia... E ele veio 10 horas? Ele veio 10 horas da noite. Eu falei, mas eu vou aí. Eu falei, mas você vai vir na igreja 10 horas? Eu vou aí. E quando ele chegou aqui, que ele viu aquela igreja espiritual, que sou eu e você, né, onde nós levamos o Espírito Santo de Deus, trabalhando aquela hora, de forma voluntariamente, para estruturar a igreja física, ele chorou. Ele falou assim, agora eu consigo entender. Exato. O porquê eu comprei esses cabos. Isso tinha um endereço certo, isso tinha um local certo, mesmo ele não sendo cristão. Porque ele ficou admirado. Eu falei para ele assim, isso é uma igreja. Aquelas pessoas trabalhando, depois de ter trabalhado o dia inteiro nos seus afazeres, sair dos seus lares. Muitos iam começar no outro dia, 6 horas da manhã a trabalhar. Ficamos aqui até meia-noite descarregando o caminhão. E ele ficou encantado de ver. Então, isso é igreja. O exemplo que o senhor mencionou, ele representa exatamente bem o significado da igreja, tanto estrutural, física, né, e a igreja espiritual, porque talvez algumas pessoas não conhecem a Igreja Batista, aqui em Santo André, a Igreja Batista Central, mas na nossa mudança nós tivemos aí, por vários meses,
mais de centenas de voluntários, né, pastor? 120, 140 voluntários trabalhando noite, trabalhando assim até altas horas da madrugada, para que a estrutura física pudesse nos receber. E isso é importante também, é importante, mas conforme o senhor leu aí em Mateus 28, a igreja física, ela faz parte da igreja espiritual, mas a igreja espiritual somos nós, conforme o senhor falou, né? Então, agregar os servos de Deus que têm alegria, têm prazer em cuidar da igreja física, isto é sadio, né? É salutar. E eu acho que é necessário, não é, pastor? Isso é sadio, isso é gratificante. Isso acarreta um gozo. É verdade. Que a gente não, que é inexplicável. Você cuidar daquilo que uma estrutura onde se reúne os filhos de Deus. Isso. Cuidar da estrutura onde é manifestada a glória de Deus. Cuidar da estrutura onde pessoas são salvas, restauradas. Então, onde famílias, hoje nós estamos aqui, nossa igreja é uma igreja dinâmica, relevante, o tempo todo tem atividade na igreja. Então, nesse momento tem pessoas atuando em ministérios da nossa igreja. Então, tudo isso precisa de um cuidado da estrutura física. Com certeza. E é muito gratificante você poder fazer aquilo. E aí entra quando todos se unem, existe uma satisfação na contribuição, existe uma satisfação no voluntariado, porque o princípio de tudo é nós imaginarmos assim, eu não estou fazendo para o pastor Hamilton, eu não estou fazendo para o corpo ministerial dessa igreja, né? Não estou falando para o ministério A, B ou C, nós estamos fazendo para o nosso Deus, é a casa do nosso Deus, é a casa onde Deus se manifesta. Lógico, a casa espiritual somos nós, mas a estrutura onde se reúnem os filhos de Deus é aqui. E é impressionante, pastor Anselmo, porque assim, uma boa estrutura, ela acaba gerando tudo isso que Jesus nos ensinou. Por exemplo, uma boa estrutura, ela permite bom ensino. E é o que a Igreja Batista faz com excelência, desde os pequenininhos no Central Kids, as crianças aqui a partir de 1 ano, né? Um ano já tem o berçário. Não, antes de 1 ano já tem o berçário. Exatamente, de 0 a 1 ano, 1 ano é o berçário, com pessoas ensinando, aparentemente, mas o que uma criança vai aprender? Amor, gentileza, o cuidado, né? O olhar, a família olhando tudo isso. Ouve ali um hino. Exatamente. Então, o Senhor Jesus nos diz que nós deveríamos evangelizar, ensinar, levar a palavra de Deus adiante. Então, se há uma estrutura, obviamente, esta orientação do Senhor torna mais fácil cumprir, né? É verdade. Como eu estava dizendo, o Kids recebe estas crianças, depois nós temos aí de 3 até 16 anos, né? 16 anos. Até 13. Até 13 anos. Dentro da Central Kids, que também ensina, faz eventos, realiza durante todo o ano o processo de ensino na palavra de Deus. E esse ano nós recebemos um desafio maior, que é também o ensino secular, aliado ao confessional através da Central Kids School. Então nós temos aí esse ID de Jesus, começando lá do recém-nascido, até adolescência, juventude, que aí nós vamos falar dos ministérios, que o ministério dos adolescentes, do Soul, discipulado, aí nós temos o que? Discipulado, temos o treinamento do Connect, temos os cultos semanais, o Central Life, os homens, né, que é o ministério pujante de homens. Quantos homens nós recebemos aqui para discipular, para ensinar, para evangelizar, e as mulheres de forma específica, né? Hoje mesmo, igual o senhor falou, a igreja dinâmica, a igreja física, enquanto esta igreja está estruturada, a igreja espiritual está movimentando dia após dia. Hoje mesmo nós temos aqui um evento de mulheres. Toda sexta-feira recebe mais de 500 mulheres, mulheres aceitando a Jesus, sendo edificadas, e sem falar no foco pastoral de todo o ministério, começando pelo nosso pastor Hamilton, de ensinar a palavra de Deus. Ou seja, pelo que eu posso perceber, se eu estivesse olhando de fora, esta igreja ela consegue unificar
num único domingo? Exato. Como não como fazê-lo? Esse ID, né? Precisamos de uma estrutura para isso. Exato. Né? Então a estrutura contribui muito, muito para poder ter um ambiente adequado para que possamos cumprir a parte espiritual. Exato. Né? Receber tantas mulheres precisa de uma estrutura para isso. Nos reunimos aqui em cada culto com mais de 2.000 pessoas, precisamos para isso. Exato. Né? Então, essa parte estrutural ela é fundamental para cumprir essa parte de estrutura da igreja, ela é importante para cumprir a parte espiritual. Exato. No início o senhor mencionou algo que me chamou a atenção pelo fato de que eu também faço parte de uma vida interiorana. E no interior, há muitos anos atrás, a gente ia para a igreja, deixava a bicicleta lá no meio da rua, assistia o culto, pegava a bicicleta e ia embora, Verdade. Né? Depois a moto, depois o carro e tudo muito, muito livre assim. Mas aqui na grande São Paulo, uma família escolhe onde servir ao Senhor, normalmente a estrutura conta muito, né? Porque o carro faz parte da família, às vezes valor é alto ou baixo, mas o carro faz parte da família. A criança precisa receber uma estrutura, o adolescente, né? Aqui mesmo nós já ouvimos vários testemunhos de famílias dizendo, olha, nós optamos pela Igreja Batista pela estrutura. Sim. Tem onde estacionar, tem onde ensinar o nosso filho, tem onde o nosso adolescente participar, os homens, as mulheres, é uma igreja dinâmica, mas tudo isso é o que o senhor falou, é a estrutura, né? E Atos, pastor, Atos capítulo 2, versículo 42, fala um pouquinho desse propósito prático da igreja, né? E esse propósito prático é essa vivência mesmo, é um ajudando o outro, um colaborando, um mostrando que é importante viver Cristo e nós devemos viver Cristo, mas para viver Cristo precisamos trabalhar juntos, né? O que diz aí Atos 2, 42, pastor? Leia esta palavra para nós, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre para que serve a igreja dentro deste contexto bíblico. É importante entender isso, né? Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Exato. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Exato. Olha e só. eu queria complementar com Atos 5,12. Por favor. Olha só. No finalzinho diz assim, a parte B de Atos 5,12. E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Então ainda havia a unidade. Exato, exato. Né? Então nós estamos falando aqui de toda essa parte de comunhão e, além de tudo, dessa parte de partir o pão, ou seja, estar nesse momento de relacionamento, né? E nas orações. E estavam todos unânimes. Essa é a diferença. Foi isso que encantou aquele homem quando chegou aqui e viu a unidade que havia na nossa igreja, naquilo que nós estávamos propondo fazer. Eu acho que esse padrão de igreja contemporânea que segue o ensinamento de Jesus com uma boa estrutura, com tudo isso que Atos aponta, que é ensinar a palavra, né? A doutrina dos apóstolos é a palavra, desde o menorzinho até o mais idoso, né? E a comunhão é exatamente esse conviver, né? Sentir falta, é o homem da padaria que o senhor encontrou e perguntou onde é que ele está, é o pastor Dilson que liga, que pergunta onde é que você está, é as visitas pastorais, o aconselhamento, é a nossa convivência aqui nas festas que nós fazemos, né? Os propósitos, os objetivos, além da comunhão da ceia do Senhor. Esse partir do pão, algumas pessoas pensam que é só partir o pão mesmo no dia da ceia, mas ao contrário, é disponibilizar em ajudar, disponibilizar em partilhar, né? Partilhar. E a nossa igreja, aparentemente, não só aparentemente, mas a nossa igreja tem essa característica, né, pastor? Aqui os irmãos, servos de Deus, têm prazer em partir o pão conosco, né? E eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, porque nossa igreja é uma igreja que ensina. Isso. Então, o fato da igreja ensinar, a igreja abençoa os próprios membros. Porque quando você se dispõe a estar nessa unidade, a compartilhar aquilo que Deus tem te dado, a ter esse momento de comunhão,
como o senhor mesmo citou aí, os filhos vêm aqui num sábado à noite. Então você vê, olha como uma estrutura ajuda. O pai sabe que o filho está dentro de uma estrutura que ele, além dali do tempo espiritual, depois eles têm os comes e bebes, e eles fazem a pizza, e pede o tutti food, e chamam o iFood, enfim. É uma festa. E ficam indo sem precisar sair para lugar nenhum. Fazem tudo aqui. Os irmãos chegam, nós recebemos 1000 carros aqui num dia de Santa Ceia, e nós podemos acomodar todo mundo do portão para dentro. Exato. Então, quando temos uma necessidade, a gente percebe que eles estão prontos a compartilhar também para poder adequar. O nosso espaço é muito grande, tem muita coisa para ser adequado. Mas a resposta que a nossa igreja dá é impressionante. Se nós estamos aqui hoje, porque isso é resposta do compartilhar. Com certeza. É verdade? E você vê como é que a nossa igreja responde. Né? Então, o louvo a Deus. E o que é isso? Isso é ensinamento. Porque tem que partir disso, né? Uma estrutura sem ensinamento não serve para nada. Não tem nenhum propósito. Não tem propósito. Né? O que nós observamos hoje, pastor Anselmo, é que uma grande parte da sociedade busca experiências, conforme o senhor mencionou no início. Experiências momentâneas. E isto é o que a sociedade ensina fora da igreja, né? Você tem experiência de ter uma comida rápida, experiência de ter um cinema super 4D ou mais, experiência de uma internet 5G, experiência de ter um carro mais rápido, experiências momentâneas que acaba trazendo para dentro da igreja esta necessidade. Mas essas experiências, de acordo com o que nós já mencionamos aí em Atos e em Mateus, essas experiências, aparentemente, elas não preenchem a nossa convivência cristã na sua essência, né? É verdade. A igreja não é um lugar de viver cada vez que você vem uma experiência. Verdade. A igreja é um lugar de crescimento. Isso. Então, se nós temos visto isso em outras igrejas, eu louvo a Deus porque a nossa não tem esse conceito de ficar proporcionando só experiências como o mundo faz. Se você vai num show, você fica impactado talvez pela experiência que você vai num show. Com certeza, a estrutura, se você vai num parque nos Estados Unidos, você fica impactado com a experiência que você tem. Naquele local, né? Mas isso é um problema, porque a igreja que vive de experiência tem que estar sempre trazendo um show novo, algo novo. Para que senão a pessoa não se interessa em ficar mais. O crente ele não pode estar embasado em experiência, o crente tem que estar embasado num crescimento espiritual. Isso. Porque a proposta de Deus é que nós cresçamos. Né? Exato. Nós nascemos de novo e daí para frente nós temos um processo de crescimento. Esse processo de crescimento, onde ele vai ser adquirido? Na igreja, com ensinamentos. Exato. E este crescimento, pastor, nós entendemos que esse crescimento envolve o que o Senhor Jesus nos orienta, proclamar, evangelizar, ser testemunha, né? Não apenas a igreja, na realidade, é um momento de comunhão, de koinonia, de aprendizado, de crescimento, de convivência, de amadurecimento, mas a igreja verdadeira, como o senhor já mencionou que somos nós refletimos na sociedade, refletimos na família, refletimos fora do templo físico a igreja que somos, não é isso? E é por esta razão que eu acho que quando nós perguntamos para que serve a igreja, para proclamar, anunciar, mostrar as boas novas, mas de forma sadia, né? E é importante, olha só, no Efésios 4,14, ele vai dizer assim: para que não sejamos mais meninos. Isso. Olha só. Já começa a entender aqui o propósito. Como diz os jogadores, outra fase. Outra fase. Não tem como chegar à fase adulta sem passar pela fase da infância. Exato. Na verdade, se todos nós nascemos de novo, quando aceitamos a Cristo. Né? Só que a proposta não é ficar sempre como menino. Isso. Então você percebe começa por aqui. Aí ele continua. No anterior ele ainda fala assim, eu quero ler o 11 em diante. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério.
e para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Exato, exatamente. Até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que é um processo. Exato. E o 14 vai dizer, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, Isso. né, pelo engano dos homens, que com astúcia induz ao erro. Exatamente. Né? Você vê que a proposta é um crescimento do corpo. Então a igreja precisa se preocupar, e a nossa igreja se preocupa muito com isso, que é ensinar para que o povo cresça. O povo só cresce com conhecimento. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, Isso. fazia o que um menino faz. Depois que eu cresci, Já muda. já não sou mais menino. Exato. Deixei as coisas de menino. Então é importante, dos fatores do propósito da igreja é ministrar, é alimentar, para que os membros, para que as pessoas cada vez mais cresçam. E nós crescemos, todos nós crescemos, né? Para chegar à estatura de Cristo, tem um processo, caminho aí. Um caminho, é verdade. Meu Deus. E é interessante, pastor, que hoje nós estamos assim convivendo com uma sociedade que alguns denominam de sociedade mimimi, muito delicada, muito sem entender a questão a ser obedecida, os parâmetros. Mas quando se ensina, quando se tem o propósito de uma igreja verdadeira, que é fazer o que os apóstolos ensinaram, ensinar a palavra de Deus, é claro que isso tende a diminuir um pouco. O mimimi parece que fica menos. É essa transição que o senhor falou, né? Parece que a gente percebe que uma igreja sadia, que entende o seu propósito, parece que ela não tem muito mimimi, né? Parece que você vê um crescimento natural, as pessoas vão amadurecendo. É verdade. E assim, eu entendo que é saudável. Qual é a casa que reclama de ter uma criança? Nenhum, né? Nenhuma. Só que uma criança tem alegria, mas tem o trabalho. É o trabalho, exatamente. Tem a responsabilidade, toda aquela questão. Né? Essa é a função não somente do corpo pastoral. Essa é a função de cada membro. Exato. E aí, às vezes, a gente percebe algumas coisas que não podem acontecer. Isso. Um membro maduro, Isso. não sabendo lidar com uma criança. Né? A criança, ela tem os seus mimimis mesmo. Exato. Mas o desafio é não se acomodar na infância. Né? E às vezes, e o que mais interessante que eu vejo em tudo isso é que não é tempo de igreja que faz diferente de um homem. Né? Quando você tem, até já se estabelece uma idade de tanto a tanto você é criança, de tanto a tanto você é adolescente, depois você passa a ser adulto e responde como adulto, civilmente falando. Exato. Né? Então a sociedade já estabelece isso. Mas na vida espiritual não é assim. A igreja tem outra dinâmica. Tem né? outra dinâmica. Não importa que a pessoa frequente igreja por 20 anos, às vezes é mais criança do que um convertido de 2 anos. É verdade. Né? Por quê? Porque não se alimentou, porque não entendeu o propósito da igreja. Fala assim, poxa, eu tenho um ambiente que eu posso crescer. Né? Mas se eu não faço o que aquele ambiente me instrui, que a palavra de Deus me instrui, porque o ambiente nosso é falar o que está aqui na palavra de Deus. Exato. Então, se aquilo que é falado, a pessoa não absorve para ela, não cresce. Eu lembro que nós visitamos uma família há pouco tempo, família de idosos que aceitaram Jesus há pouco tempo também, e ele mesmo com a sua idade, 70 e poucos anos, mas com atitudes ainda bem de criança espiritualmente, porque aceitaram Jesus agora, né? Então, pastor, tem umas bebidas aqui, o que eu devo fazer com essas bebidas? Pastor, meu filho fuma, o que eu devo falar para ele e tal? Ou seja, esse propósito que o senhor colocou de ensinar, de amadurecer, de crescer, isto é igreja. Isso é igreja. É igreja, isso é a função né? É o corpo de Cristo, né? É a dinâmica do evangelho.
E algumas pessoas, pastor, e algumas igrejas, no início nós mencionamos aí que o número de denominações, de templos no Brasil hoje é absurdamente maravilhoso, né? É melhor ter um templo do que um boteco. Sim. Então é absurdamente maravilhoso. Só que muitas igrejas não entendem o ID de Jesus, né? Muitas igrejas abrem os seus espaços físicos e se estabelece ali. Mas o que Jesus nos ensina, e a nossa igreja, a Igreja Batista, tem isso muito sério, o evangelismo, né? Tanto é que nós temos aqui um ministério muito estruturado de evangelismo, missões, capelania. Verdade. Todo final de semana este ministério está ativo. É verdade. Em mais de 16 frentes de capelanias, em evangelismo de porta a porta, evangelismo no semáforo. Inclusive, parece que umas semanas atrás, fizeram uma ação de drive-thru. Drive-thru. Como é que foi isso aí, Foi pastor? maravilhoso. Fala um pouquinho para nós. Foi maravilhoso. Explica aí a dinâmica. Foi interessante quando o André me procurou. Falou, pastor, nós vamos fazer um drive-thru aqui. Queria saber se a estrutura da igreja nos ajuda aqui. Olha aí, se não tivesse estrutura... Como é que faria? E aí foi atendido aí um batalhão de gente aí, rapaz. Pois é. Uma multidão que entrou com os carros aqui. Eu fiquei receberam oração. Fiquei sabendo que a abordagem do semáforo aí já indicava para dentro da igreja. Desde uns 200 metros daqui. Que bacana, Daqui a 100 metros você pode receber uma oração. Daqui 250 metros você pode ter sua vida mudada. Se você está em dificuldade, entra na sua próxima direita aí. Isso, olha só que show. Foi sensacional. E este é o ID, né? Quando nós falamos de atender a grande comissão, nós temos que usar estratégias. Exato, né? Exato. Jesus disse o que fazer, agora como fazer... Aí é função nossa. Exatamente. Né? Então, as estratégias, quando você tem uma estrutura, facilita. Exato. Né? Então, nós temos uma equipe muito disposta do evangelismo, né? São bênção. E tiveram essa ideia maravilhosa e nós demos todo o apoio e fizemos aqui os cônjuges aqui, eles passaram, o Ministério de Intercessão ajudou, foi maravilhoso. E tivemos vários testemunhos, né? Vários testemunhos. E o que é interessante quando a gente fala também sobre o ID, e aí nós estamos falando também sobre o crescimento, ovelha gera ovelha. Isso. Não tem como ser diferente disso. Exato. Né? Isso é importante. Isso é uma ovelha não foi chamada para ser estéril. Então o propósito da igreja é gerar ovelhas. Isso. E aí você não é só, quando você gera, tem esse cuidado de ensinamento, ele não é por corpo ministerial. Né? E isso aí faz parte de todo o trabalho que é feito aqui na igreja, dos conectes, né? Do evangelismo pessoal, dos relacionamentos pessoais. Exato. Se você está vivendo uma experiência e você percebe que o irmão próximo seu se você percebe que o irmão próximo seu está vivendo uma experiência que você já passou por ela, significa que você tem como chegar perto dele e auxiliá-lo sobre aquilo, porque você já está mais maduro. Exato. Né? Tem muitas situações que as pessoas, que quando chegam a Cristo, acham, existe aí um erro que às vezes é divulgado por outras igrejas por aí, e às vezes nós temos que tratar corrigindo isso aqui dentro da nossa igreja, mediante a palavra de Deus nos ensina, que aceitei a Cristo, acabou meus problemas. E aí a pessoa que vem nesse conceito, você pensa que é a pessoa criança na fé. Exato, exatamente. Porque Jesus nunca propôs isenção de problemas. Jesus sempre propôs companhia. Em meio a todos os problemas que nós vamos enfrentar nessa vida. Tanto é que ele deixou claro que teríamos aflições. Não tem como. Né? Isso não cabe a criança ou mais ancião, espiritualmente falando, ele vai passar. Só que eu costumo dizer, eu vi me fugiu o nome dele aqui agora, de um preletor, dizendo o seguinte, um pastor dizendo o seguinte, que a minha maturidade espiritual, ela é baseada o quanto eu balanço quando o vento vem. Interessante. Porque os ventos sempre vão vir. Exato. Se eu me curvo demais, ou como eu me comporto diante das ventanias dessa vida. Né? Então, isso tem a ver com maturidade espiritual. Você imagina como entender a maturidade de um homem, que nem o apóstolo Paulo, que diz que tem o seu
que o seu prazer nas aflições, porque ele sabe que a aflição vai promover ele, mas tem que ter uma maturidade espiritual para isso. Muito grande. Né? Mas o nosso alvo é sempre a estatura de Cristo, nós queremos chegar lá, né? E vamos, durante esse processo, alcançar. Então, o ID de Cristo, voltando aqui um pouco para essa parte, tem a ver com toda a igreja. Isso, exatamente. Toda a igreja. Não é só o ministério. Não é só o ministério. Só o corpo pastoral. Tem a ver com o seu vizinho, tem a ver que você, do seu amigo de trabalho. É verdade. Você está cumprindo o ID, você é a igreja onde você vai. E nós, a Igreja Batista, exerce essa função não apenas em Santo André, São Paulo, no grande ABC, mas, por exemplo, nas Olimpíadas agora da França, nós tivemos um missionário representando. A Igreja Batista investiu e investe naquela organização do Atoto também, que é uma base missionária. Nós temos também alguns apoios sociais, inclusive para judeus que estão repatriando. Então, assim, esse ID de Jesus, na nossa igreja, ele é muito efetivo, né, pastor? É muito efetivo. Muito efetivo. Hospitais... Quantos hospitais nós visitamos todas as semanas, né? Verdade. Então, esse ID, ele acontece porque somos igreja. E sem contar onde os nossos mais de 5 mil membros estão nos seus trabalhos. Exato. Nas suas escolas. Exato, exatamente. No seu convívio, no supermercado. Então, a IBC cumpre o ID de forma muito abrangente. E isso é ser igreja, isso é o propósito da igreja. É verdade. Não é um convívio social, é um cumprimento do mandamento. Isso. Por mais que o convívio social seja maravilhoso, né, a estrutura seja maravilhosa, Sim. Mas o verdadeiro chamado da igreja, que é para mim, para você, para todos que estão nos acompanhando, para aquele que aceita Jesus, é exercer esse ID mesmo. É isso. É ser testemunha viva, compartilhar o pão, ser servo de Deus, proclamar, edificar, servir, adorar, né? Ter comunhão. Exato. E aí aqui, inclusive tem até um acróstico que... Muito bom esse acróstico. Um escritor deixou muito claro que a pesca, né? Qual é o propósito da igreja? Pescadores, né? Baseado ali em Pedro. Ficou muito legal isso aqui. Ficou. Evangelizar, ensinar, apoiar, integrar e amar a Deus. Pastor Anselmo, se um dos nossos irmãos que nos acompanha ou irmã estão nos ouvindo agora e ele, por acaso, não pertencer à Igreja Batista, pertencer a uma igreja que por acaso não ensina, não evangeliza e que tem apenas experiências, qual seria o conselho que o senhor daria para esse irmão, assim, diretamente? O que o senhor diria para ele? Eu diria o seguinte, que a própria palavra de Deus já responde isso, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso, exato. Então, perder a oportunidade, estar num local que você não tem a oportunidade de crescer, é uma perda de tempo. É verdade. Né? Jesus não nos chamou para ficarmos como a gente veio. Eu venho como estou, mas eu não posso ficar como eu vim. Eu tenho que ter um desejo no meu coração de crescer. Exato. Eu não posso ser um cristão que vou à igreja e eu não saio dali desafiado. Eu não saio dali alimentado. Eu não saio dali falo assim, eu preciso melhorar. É verdade. Esse é o desafio de uma igreja. Né? Nós temos que vir aos cultos e todas as vezes que nós temos que ser desafiados pela palavra de Deus. Né? Então, sempre procurando, eu preciso melhorar mais nisso, eu preciso crescer nisso. Eu estou deixando de fazer isso, eu preciso ser melhor nisso. Eu não posso ficar sendo um 007... exatamente. Um agente secreto do céu, aonde eu estou. Não, essa não é proposta. Eu tenho que ser notado por onde eu vou. A minha vida, as minhas atitudes, tem que falar por mim. Exato. Então, se você está num local que você não é desafiado, se você está num local que você não sente que está crescendo, eu convido você a vir fazer uma visita na Igreja Batista Central em Santo André, aqui na IBC. É isso aí. Certamente você vai ser instruído por essa palavra, direcionado por essa palavra, desafiado por essa palavra, e você vai crescer embasado nessa palavra. Porque aqui na IBC nós não falamos outra coisa, a não ser a palavra de Deus.
Pastor, o senhor me fez lembrar agora o grande pastor e pregador Jimmy Swaggart. O senhor conhece muito bem ele, né? Porque é da nossa época. Talvez alguns irmãos não o conheçam, mas foi um dos grandes televangelistas, mas Sim. teve um ministério muito ativo. E ele diz em uma das mensagens dele: se você está em uma igreja que não evangeliza, que não ensina, que não integra, que não ensina a Bíblia, fuja dela como se foge de uma serpente. Só que ele falava enfaticamente: fuja dela, fuja, saia dela. Pois é. Eu não vou ser tão radical assim como O disse o senhor, Egg, o senhor está mais, o senhor está mais brando, Mas, mais ameno, né? Mas o convite está feito, irmão. É isso O recado aí. está dado. Não for não por nós, pelo Jimmy Swaggart. Exatamente. Pastor, já finalizando agora, nesses últimos minutos que nós temos, então o propósito da igreja, obviamente, seguindo o padrão bíblico, ele serve de referência para adoração, para a coinonia, para a evangelização, para o ensino, para o serviço. E isto, sim, é a igreja. Não é apenas experiência, não é apenas um local adequado, mas é a vivência do homem e da mulher nessas perspectivas, que é adorar, ter comunhão, evangelizar, ensinar, servir um ao outro, não é isso? E todos esses pontos aqui, que resume tudo, a IBC, é um local que precisamos de um espaço para adorar o Senhor. A comunhão entre os irmãos, que é a coinonia. Isso é importantíssimo. Evangelização. Isso. Nossa igreja é uma igreja que trabalha muito nessa área. O ensino da palavra de Deus. É essencial, né? Essencial. Essa classe única de escola bíblica, esse desafio de toda a Bíblia, de leitura da Bíblia, os podcasts que vem depois. Só não aprende quem realmente não tiver interesse de crescimento. É verdade. E o serviço, é importante que cada um de nós, que faça parte do corpo de Cristo, tenha uma ação dentro do corpo. Exato. Então, isso é muito notório nas nossas festas, como, por exemplo, que nós vamos ter agora, dia 7, a festa de Natal. Você vê quantas pessoas envolvidas nesse serviço. Exatamente. Você entra no portão da nossa igreja, já tem uma equipe de estacionamento. Você vai entrando nas salas de aulas que estão todo mundo ensinando. Tem um professor, tem ali tem uma estrutura enorme. Central Kids tem mais de 170 servos servindo em tantas áreas para atender essas crianças. Agora, conversa com um deles, é uma alegria, é um prazer. E tem que ser assim, pastor. Isso é o propósito da igreja. Servir. Quem não serve para servir, não serve. Não é verdade? Não tem jeito, tem que servir. Você tem que ter sabe, para que isso aqui aconteça, tem uma equipe por trás. Tem, com certeza. Né? Então, são servos do Senhor. São servos do reino de Deus. Então, nós temos que sentir uma alegria enorme no coração. Isso é algo inexplicável. Né? Você vem, tá chovendo, não tá, o no estacionamento tá ali, qual é o seu carro aqui, vem aqui. E ele faz isso com alegria, propósito, chamado para fazer isso. Verdade. Então, convido a você que não serve em lugar nenhum. E a nossa igreja é uma igreja muito grande, poderíamos ter mais servos. Eu convido você a fazer parte do propósito. O propósito de uma igreja não é sentar, se alimentar e ir embora. De barriguinha cheia e não fazer nada, Não fazer nada. Não pode. Sabe por quê? Você está perdendo uma grande oportunidade de ser abençoado. Literalmente, né, pastor? Porque a bênção é para nós. Porque existe uma satisfação enorme no trabalho para o Senhor. É algo que o Espírito Santo de Deus coloca uma alegria dentro da gente. Então, ache um ministério, faça parte de um Connect, venha fazer parte integral do propósito da igreja. Não seja apenas meia boca. Exato. Se é que eu posso dizer isso. Sabe, seja um crente, um cristão na sua totalidade que você possa abranger. E você vai ver. E certamente você vai sentir uma alegria, uma recompensa do céu dentro do seu coração de estar podendo servir a obra de Deus, ser útil na obra de Deus. Eu costumo dizer que a igreja não tem o ministério da cadeira. Só sentar e ir embora. O único que teve o ministério da cadeira quebrou o pescoço, que foi o Eli. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Então, venha fazer parte do todo. E se você está em alguma outra igreja,
que você não faz, quer fazer parte, mas não tem espaço, olha, nossa igreja tem muito espaço, venha nos conhecer, venha fazer parte dessa família. Inclusive, pastor, será o tema do nosso próximo podcast, dentro dessa perspectiva de igreja, o crente meia boca, crente preguiçoso, crente prego. Será que pode? Pode. Será que é chamado? Será que é chamado? Será que é a propósito da igreja? Sério, não, eu acredito que não. Eu também acho. Mas falaremos isso na próxima sexta-feira. Eu vou estar ligado para ver aí. Esse crente meia boca existe ou não, né? Pastor, como todos os podcasts, nós finalizamos sempre com uma oração bem direcionada para o tema que foi proposto. E como o senhor deixou bem claro que existe um propósito, que é servir, que é estar em comunhão, que é deixar o Espírito Santo de Deus mover a cada um de nós, e esta oração, o senhor poderia nos conduzi-la para aqueles irmãos e irmãs que ainda não experimentaram isso. Talvez são irmãos e irmãs que estão aí com 5, 6 anos de cristianismo, 10 anos, mas que ainda não se envolveram em nenhum serviço. E pasmem, pastor, existem muitos irmãos que estão nessas condições, que não se entregaram ainda. É verdade. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho capacidade, mas não é este o chamado do Senhor. O Senhor não chama os capacitados, ao contrário, Ele chama os servos para capacitar. Então, a nossa oração, pastor, se o senhor puder nos conduzir, é para que o Espírito Santo, neste momento, proporcione um avivamento, um despertamento na vida destes que ainda não estão envolvidos na igreja, que é ser igreja. E olha que nós não estamos falando de espaço físico, estamos falando de koinonia, de servir um ao outro, de amar. Por exemplo, o professor que gasta um tempo preparando uma aula para uma criança, isso é ser Cristo, isso é fazer o que Cristo colocou. Ou uma pessoa que sai de casa e fica sujeitando no semáforo, chamando para uma oração, isso é ser Cristo. Verdade. Ou aquele voluntário, né, ou servo de Deus que vem aqui na igreja para servir no estacionamento, né, colocar o irmão, estaciona aqui, estaciona, vira à direita, vira à esquerda. Isso é ser Cristo. É verdade. Né? Não é só evangelizar, entregar folheto ou ir no hospital e orar, nós exercemos isso também. Mas ser Cristo é comungar um com o outro, né? Comunhão. Então, se eu puder orar e pedir ao Senhor que aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham, que ainda não servem para servir, ou não optaram em servir, né? Que o Senhor desperte a cada um de nós. E no próximo podcast abordaremos aí esse crente meia boca, preguiçoso. Será que a igreja Será que isto é igreja? Pense sobre isso. Pastor Anselmo, puder nos dirigir em oração. Eu só quero finalizar, então, fechando aqui, só para que todos tenham um entendimento de ter um interesse de crescer. Né? Voltamos aqui, né? Claro. O crescer na adoração. Não é verdade? O crescer no relacionamento, na koinonia. Exato. Como o senhor acabou de falar. O crescer na evangelização. O crescer nos serviços. Exato. O corpo é justamente para isso. Meu irmão e minha irmã, você faz parte de alguma parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E você tem uma função. Tem uns que é a função, às vezes pessoas, mas tem quantas pessoas que estão fazendo intercessão, que isso é importantíssimo. Não existe o melhor ou o pior. Não existe. Você só tem que estar assim, se você não está servindo, é porque está faltando um despertar. E eu quero orar justamente por isso, pastor. Amém. Né? Para que haja um despertar nas pessoas que frequentam a igreja, que já aceitaram Jesus como Salvador, mas sente dentro dela assim, olha, eu preciso, como corpo, como igreja, para cumprir o propósito, para mim falar assim, para que eu, como igreja, sirvo, integrar em alguma parte do comunidade. Tem tantas... Nossa igreja tem mais de 40 ministérios. Pastor, é impossível não se adequar em nenhum deles. Não se encaixar em nenhum deles. É porque às vezes as pessoas estão realmente acomodadas. Não preciso te fazer porque tem quem faça. Mas não, meu irmão, minha irmã, isso vai trazer uma satisfação e um crescimento para a sua vida. Isso é individual. Bem, vamos orar então. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai. Verdade, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Pai, pela tua palavra, pelos ensinamentos, Senhor Deus, que temos aqui na IBC.
Sim. Obrigado, Senhor Deus, porque essa igreja é uma igreja relevante. E o Senhor tem plantado um povo aqui, Senhor, para ser um povo relevante. Para ser um povo, Senhor Deus, que se destaca, para ser um povo, Senhor, que faz, Senhor Deus, o propósito da igreja ser totalmente visível, totalmente operante, Senhor Deus, na sociedade e dentro aqui também do nosso corpo, da nossa estrutura, Pai. Pai, pedimos, Senhor Deus, continua despertando as pessoas. Senhor Deus, continua colocando no coração o desejo de crescimento, Pai. Ó Deus, crescimento, Senhor Deus, no reino, crescimento no conhecimento do Senhor. Senhor, crescimento, Senhor Deus, em poder te servir melhor. Senhor, peço, Senhor Deus, que tenha, Senhor Deus, interesse, Pai. As pessoas, Senhor, interesse, Senhor Deus, em estar mais dispostos, Senhor Deus, a dar um tempo, Pai, para poder, Senhor Deus, executar um trabalho, Senhor Deus, uma função dentro do corpo, meu Deus. Porque esta é a chamada para cada um de nós. Eu peço, meu Deus, continue abençoando essa igreja. Continua, Senhor Deus, abençoando a cada um que faz parte desses ministérios. O corpo, os membros de cada um, Senhor Deus, aqui dessa igreja, Pai, continua dando graça, sabedoria, unção, Pai, o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, precisamos, Pai, porque nós queremos cada vez mais, Senhor Deus, crescermos mais e mais para atingirmos da melhor maneira possível, Senhor, o propósito, Pai, do Teu chamado, ó, Senhor Deus, da Tua convocação, Pai, da Tua ordenança, Senhor Deus, ó, Pai, de levarmos a Tua palavra das mais diversas formas, Pai. Continua levantando aqui nessa igreja um exército, Senhor, continua trazendo gente nova, Senhor Deus, ó, Pai, continua conduzindo os pecadores, Senhor Deus, para essa igreja, Senhor, porque aqui, Senhor Deus, certamente ouvirão a Tua palavra, Pai, ó Deus, e a fé vem do ouvir e ouvir a Tua palavra. E sabemos, Senhor Deus, que não é pelo que nós falamos ou porque algum faz, mas pela ação do Teu Espírito Santo em nós, na Tua igreja, Pai, para que possa cumprir, Senhor Deus, Pai, o Teu propósito, Senhor, para que todos ouçam, todos tenham conhecimento da graça, todos tenham acesso à salvação, todos recebam o Senhor como um único e suficiente Salvador. Senhor, para que todos possam, Senhor Deus, chegar um dia nas mansões celestiais, para que todos possam ter o nome escrito no livro da vida, Pai. E nós aqui, como IBC, Pai, temos uma parte, Senhor Deus, no Teu reino, que precisa ser cumprida, Pai. E nós possamos ter aqui servos e servas, Pai, nos ouvindo, sendo impactados por essa palavra, Senhor, e possam dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero, Pai, fazer parte da Tua igreja, Senhor, no todo, Pai. Não somente como espectador, mas como servo atuante na Tua obra, para que eu possa ter a convicção que estou cumprindo aquilo pelo qual o Senhor me comissionou a fazer. Assim eu oro, Senhor, pedindo a Tua graça e a unção e a ação do Teu Espírito, Pai, sobre a vida de cada um servo dessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor Anselmo, a nossa gratidão, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí na agenda apertada para estar conosco. Gratidão mesmo, em nome de Jesus, em nome da nossa igreja, em nome do Sexta On, nós agradecemos e queremos deixar aí as palavras finais para o Senhor antes da bênção apostólica. Amém. Pastor, eu que agradeço, uma satisfação muito grande. Estamos pura. Sempre às ordens. Amém. Certo? Estamos aqui para servir. Glória a Deus. Não é isso? É isso mesmo. E a bênção apostólica que o Senhor dá? Amém, pode ser. Então fica assim então. Que Deus, muito obrigado, amém, é um privilégio. Amém. Amém. Pedro, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e foi bênção de Deus. Que você continue tendo uma semana abençoadíssima e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande, poderoso, extraordinário amor de Deus e a comunhão íntima e perfeita do Espírito Santo continue reinando em seu coração, não apenas hoje, mas até que o Senhor venha nos buscar. Uma excelente e abençoadíssima semana, um final de semana abençoadíssimo. Em nome de Jesus, até o próximo Sexta On. Próxima sexta-feira, aguardamos você.